Rui Rocha, antes de mais, muito obrigado pela disponibilidade. Falarmos aqui um bocadinho de desporto, se calhar muitas vezes passa despercebido nesta altura, mas vamos aproveitar aqui a oportunidade e começar precisamente por isso, por perceber que importância é que tem no programa da Iniciativa Liberal o desporto. O desporto é uma faceta muito importante da vida das sociedades, da vida dos portugueses, e que está muitas vezes ligado também às condições económicas de vida. Quem tem que fazer 2 empregos ou 3 empregos, quem tem que trabalhar durante a semana e trabalha ao fim de semana, tem muito menos tempo disponível para praticar desporto, seja de uma forma mais profissional, seja de uma forma mais amadora. Portanto, a proposta da Iniciativa Liberal passa também por criar condições de vida aos portugueses, de prosperidade, para que possam fazer escolhas. E dentro dessas escolhas está, obviamente, o desporto. Pegando precisamente por aí, também para trazer aqui alguns dados, numa década baixou o número de portugueses que atingem os níveis de atividade física recomendados pela OMS e Portugal é mesmo o último país na União Europeia com pior atividade física. O Instituto Nacional de Estatística diz que a falta de tempo é mesmo o principal obstáculo para os portugueses. Afinal, o que é que podemos fazer para contrariar estes números? Se as pessoas, por um lado, têm que lutar pela sua vida e aquilo que fica no fim do mês no bolso é sempre menos do que aquilo que seria desejável. Se, por outro lado, temos um sistema de transportes que é um sistema de transportes muito insuficiente, se tudo isso não está conjugado para que haja esse tempo de lazer e haja essa possibilidade das pessoas terem tempo disponível para a prática desportiva, é evidente que depois os dados se ressentem, não é? Portanto, é essa evolução da sociedade com capacidade também de termos, espaços como estes que aqui estão e que são espaços de fruição e que também é importante que existam na disponibilidade das populações. Tudo isso faz parte da oferta que é necessário que exista, de um país evoluído. Rui Rocha, antes de mais, porquê o basquetebol? Bom, isto era a forma como eu passava muitas tardes no meu liceu e, portanto, tinha um gosto muito grande. Cheguei a estar na seleção. Mas ainda continua com jeito. A mão ainda está mais ou menos treinada e, portanto, passava muitas tardes no liceu e cheguei a treinar na seleção e a jogar pela seleção da escola, nada de muito especial, mas pelo menos o gosto sempre esteve cá. E olhando ao início de tudo, como é que a Iniciativa Liberal vê o panorama atual do desporto escolar, mas também do desporto universitário em Portugal? Bom, eu creio que é mais uma das áreas em que há muito para fazer, não é? Eu visitei na campanha eleitoral anterior, por exemplo, uma escola em Setúbal, em que o pavilhão tinha o chão levantado, em que não era possível, em que as aulas só aconteciam quando não chovia, porque eram feitas cá fora, quando chove os alunos não têm prática desportiva. Portanto, quando o parque escolar tem essas limitações de base, só isso já é uma condicionante muito grande. Portanto, nós temos que assegurar condições na escola pública, nas universidades públicas, que permitam que os alunos, para não haver também, só isso representa logo uma discriminação social, não é? Porque é que alunos de determinadas escolas têm condições e outros não têm. Portanto, nós temos que eliminar essas condições de discriminação também na prática desportiva. Ou seja, é preciso mais investimento? Eu às vezes não creio que seja uma questão de investimento, é uma questão de prioridades. Se me pergunta se há necessidade de investimento em escolas degradadas, obviamente que sim. Se há necessidade de que essas escolas tenham professores também de educação física disponíveis, claro que sim. Mas se olharmos para o Estado no seu conjunto, é uma questão de prioridades. Não há nenhuma razão, com o nível de despesa pública que nós temos em Portugal, para haver escolas sem condições, com pavilhões degradados, sem professores, e haver outras coisas que são tão pouco prioritárias onde o Estado gasta dinheiro mal gasto. Olhando aqui e falando um pouco dos apoios ao programa Olímpico e Paralímpico, eu reparei no programa da Iniciativa Liberal que há uma preocupação grande com o Paralímpico. Que medidas é que propõe e o porquê também dessa preocupação que vocês mostram? Bom, há várias medidas da Iniciativa Liberal nessa matéria, reduções fiscais em termos de IVA, para as viaturas adaptadas para o desporto, mas eu focaria numa que é dos guias. Hoje em dia, os guias, que são absolutamente necessários para determinadas provas do domínio paralímpico, não têm um estatuto equiparado ao do atleta. Isso cria um conjunto de circunstâncias e condicionantes, não só aos atletas, mas aos próprios guias. Portanto, eu creio que esse é um fator determinante para que possamos ter também uma evolução na dimensão paralímpica do desporto. Eu, para além disto, que ainda de vez em quando, na minha outra vida, ainda gostava de jogar com os meus filhos, fazia caminhadas diárias de 6 km de subida e essas coisas, mas isso nesta altura de facto não acontece. Então, e falamos de basquetebol e vemos que continua com a pontaria afinada. Falamos de basquetebol, mas poderíamos estar a falar de mais alguma modalidade?
Bom, eu gosto muito de futebol, aliás, eu gosto das modalidades todas, é uma das formas que eu tenho, das poucas vezes em que tenho um fim de semana tranquilo, é ver jogos de modalidades, de handball, de hóquei em patins, portanto isso é algo que me relaxa e me descansa, eu gosto muito, mas o futebol de facto gosto muito, não, jogava melhor basquete do que jogo futebol em todo caso. Também há aqui uma questão que eu gostava de falar com o Rui Rocha, porque tem sido um tema muito falado no desporto, que é a questão do IVA para os bilhetes nos recintos desportivos. Tem-se pedido há muito tempo essa redução de 23%. Qual é a posição da Iniciativa Liberal e já agora para quando se defende essa redução? Não consta, para ser totalmente honesto, do nosso programa, mas é uma matéria em que estamos disponíveis para discutir e para apoiar iniciativas nesse sentido. Parece-me que pode ser uma medida perfeitamente enquadrável e que também a sua dimensão em termos de receita para o Estado não há de ser tão relevante que não possa haver esse incentivo por via fiscal a esse tipo de atividades. Mas admite essa redução para os 6% dos espetáculos da cultura? Sobretudo para aquelas modalidades com menos visibilidade, com menos receitas por via de televisão, de comerciais, etc. Um dos críticos até deste aspecto foi o atual Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e eu também aproveitava porque chamou-me a atenção no vosso programa o facto de pretenderem eliminar o monopólio da Federação Portuguesa de Futebol na formação de treinadores. Verdade. O porquê de acharem que é necessária esta medida? Bom, os liberais por natureza são anti-monopólio, não é? Nós entendemos que a concorrência é sempre desejável. E a área da formação de treinadores não vejo nenhuma razão para que ela não possa ser aberta a outras entidades, obviamente certificadas, obviamente com provas dadas e com requisitos provados, para poderem fazer esse tipo de certificação. Não creio que haja nenhuma razão para ser um monopólio de uma federação, ou seja de quem for. O desporto, que foi tema na Assembleia da República bem recentemente, por um lado porque terminou-se com os benefícios fiscais que existiam para os futebolistas que passaram por Portugal, saíram e mais tarde regressaram, mas por outro lado que o IRS Jovem acabou por beneficiar futebolistas que recebem muito dinheiro. Neste ponto, qual é a posição da Iniciativa Liberal? Medidas como o IRS Jovem acabam por ser entendíveis se forem medidas que têm como objetivo atacar esta urgência, que é não continuarmos a perder jovens, seja em que áreas for, e até atrair jovens, seja no desporto, seja noutras áreas em que precisamos de profissionais competentes. Agora, a visão estrutural, portanto, não uma visão de emergência, mas uma visão estrutural da Iniciativa Liberal, é que a questão fiscal tem que ser competitiva e tem que ser competitiva para todos. Ou seja, quando nós temos regimes excepcionais, seja para quem for, para desportistas, para cientistas, para jovens, isso significa que nós não somos competitivos essencialmente na estrutura. Portanto, aquilo que nós entendemos é que o país tem que dar passos seguros para nós sermos competitivos para todos. E falando em futebol, há assim alguma equipa por quem torce? Para além da seleção nacional, que é o que os comuns políticos dizem. Já se esperava que começasse pela seleção. Claro, mas para além disso gosto muito de Sporting. É? E tem acompanhado muito esta temporada, como é que tem sido? Bom, eu não tenho acompanhado tanto assim, também devo confessar que acompanho com mais entusiasmo quando o Sporting está bem, naquelas em que o Sporting está menos bem. Houve uma altura da minha vida em que eu até aproveitava para ir ao ginásio, assim não me consumia por um lado e fazia exercício por outro. E o programa Regressar, como é que a Iniciativa Liberal encara este programa que, entretanto, terminou? É mais uma dessas exceções, ou seja, a existência de um programa Regressar significa que as pessoas, seja qual for a sua área de atividade, não regressariam se não tivessem um benefício excepcional. É precisamente aí que nós queremos atacar. Nós queremos que as pessoas que estão em Portugal, que vivem em Portugal, que procuram Portugal para trabalhar, que nos valorizam, possam beneficiar desse regime que não seja especial, seja um regime atrativo em geral e competitivo com outros países da Europa. Falando aqui em desporto, e outro ponto, olhando ao vosso programa, e que não deixa de ser uma novidade, pretendem reconhecer os esportes como desporto em Portugal. Percebemos que a falta de reconhecimento coloca um conjunto grande de limitações do ponto de vista das transferências, da regulação, da atração, lá está, de pessoas que venham trazer mais qualidade aos esportes em Portugal. E, portanto, parece-nos que é uma atividade que gera muito interesse, pode ser uma atividade também do ponto de vista económico importante para Portugal e não há nenhuma razão para termos essa atividade afastada daquilo que é um estatuto que é reconhecido a outras atividades. A Iniciativa Liberal tem encontrado exemplos de violência, racismo e discriminação em recintos desportivos que obrigue também aqui a algumas medidas. Se alguém se comporta com violência num recinto desportivo, com agressão a outros, não pode fazer parte dessa comunidade que quer assistir a um espetáculo desportivo, mas há também, obviamente, todas as mensagens que nós individualmente passamos. Há uma coisa particularmente chocante de que nos vão chegando notícias periodicamente, que é
a agressividade, a violência, mesmo em competições dos escalões mais jovens. E isso cabe a todos, cabe às famílias, cabe aos profissionais ou aos treinadores, cabe aos clubes, dizerem que há limites que não são aceitáveis e que só se pode estar no desporto com respeito por esses princípios. Há um sueco a fazer furor, Sim, claro, é um grande jogador, é uma força da natureza, não é? E pronto, vai seguramente deixar de estar no Campeonato Nacional em breve, mas enquanto o Sporting puder aproveitar, espero que o faça.